Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Matemutretas e hoje a gente vai falar de equações do primeiro grau. Esse assunto tem muita mutreta para vocês aprenderem a isolar o x. Como é que eu faço para isolar um x numa equação gigantesca? Quer aprender? Então fica ligado aí, solta a vinheta. Então vamos nessa, galera, falar de equações do primeiro grau. E essa aula de hoje a gente vai começar bem do básico, falando ali como é que a gente isola o x em uma equação simples, e depois a gente vai avançando aos pouquinhos e vocês vão ver que vão ter várias mutretas aí jogadas, como quem não quer nada, no meio do caminho. Vai ficando cada vez mais complexa a aula e no final vai ter um desafio aí, um super desafio que a gente vai lançar e ver se vocês estão realmente mutretosos, tá bom? Então vem comigo! Vamos começar então a falar de equações do primeiro grau com essa equação super tranquila aqui, ó. Ela é meio comprida, né? Mas é bem tranquila da gente fazer, tá? Vamos começar do básico de resolver equações. A primeira coisa, gente, em toda equação que você for resolver, é você identificar os termos. E aí eu vou explicar o que são os termos, né? Termos são expressões da equação separadas por sinal de mais ou de menos. Então, se você tiver um sinal de mais ou de menos na sua equação, pode ter certeza que ele está ali separando um termo do outro, ok? Nessa equação, por exemplo, a gente vê vários sinais de mais e menos, então a gente consegue identificar quais são os nossos termos, né? Se a gente parar para circular cada um deles, a gente vê que a gente tem 8 termos aí nessa equação. Veja, para exemplificar, o primeiro termo é 4x e ele termina ali por quê? Porque logo depois tem um sinal de menos. E aí começa o próximo termo, que é o 6, já é o segundo termo da equação. Vem outro sinal de menos, vem o 2x, que é o terceiro termo da equação, e assim por diante. Então temos 4 termos do lado esquerdo da equação e 4 termos do lado direito, ok? E o sinal deles, pessoal, é sempre o que está antes. É sempre o que está antes. Então, por exemplo, nesse termo aí 2x do lado esquerdo, o sinal dele é negativo, porque esse menos aí meio que pertence a esse 2x, tá bom? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O importante desse primeiro passo é isso: identificar quais são os termos da nossa equação, ok? Então vamos para o nosso segundo passo, que é separar os termos com x e os termos sem x em lados opostos da equação. Repare que na nossa expressão a gente tem termos com x, que são aqui, ó, o 4x, o 2x com sinal de menos antes, o 3x e o x. Esses são os nossos 4 termos com x e os outros 4 termos são sem x, ok? Esse segundo passo está dizendo para a gente que temos que deixar os termos com x de um lado da equação, então vou deixar aqui no lado esquerdo, e os termos sem x do lado direito, tá bom? Então, por exemplo, esse 4x aqui, ó, já está do lado esquerdo, né? Então, eu vou manter ele aqui do lado esquerdo da nossa equação. Esse 2x com sinal de menos antes também está do lado esquerdo. Então, vou manter aqui, ó, menos 2x. Continuando, esse termo aqui, ó, 3x, também tem que ir para o lado esquerdo, né? Mas aí tem uma regra importantíssima. Toda vez que você mudar um termo de lado, ele tem que trocar o sinal também, certo? Então, se do lado direito da equação ele está com menos 3x, quando eu passar para o lado esquerdo da equação, ele vai ter que ficar com mais 3x, ok? E por último, esse x que está sozinho aqui, ó, mas tem um sinal de mais antes dele. Então, quando a gente passar para o lado esquerdo da equação, também vai ter que mudar o sinal, vai ficar como menos x. Beleza? Já passamos todos os termos com x para o lado esquerdo e agora vamos colocar todos os termos sem x do lado direito.
Vou começar pelos que já estavam do lado direito, mas tanto faz a ordem, você fica à vontade aí para a ordem que você quiser fazer. Então, começando aqui pelo 2, né? Eu posso escrever aqui mais 2 ou simplesmente 2, não tem problema, né? Subentende-se que o sinal antes dele aqui é sinal positivo. Esse 11 também mantém o sinal, já estava do lado direito, então menos 11. E aí tem esse 6 e o 5 para a gente mudar de lado, né? Esse 6 está como negativo, ele passa para o lado de cá como mais 6. E o 5 está como positivo, passa para o lado de cá como menos 5. Ok, pessoal? Já arrumamos a nossa equação. Agora a gente pode fazer conta com esses termos. Uma vez que eu juntei os termos com x de um lado e os termos sem x do outro, é só fazer a continha aqui, ó. 4x menos 2x vai ser 2x. 2x mais 3x vai ser 5x. 5x menos x é igual a 5x menos 1x, né? 5 menos 1 vai dar 4x aqui do lado esquerdo da equação. Então, a gente juntou todos esses 4 termos aqui como apenas o 4x. E do outro lado, como é que fica? 2 menos 11 é menos 9. Menos 9 mais 6, menos 3. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Se você ainda está perdido nessas continhas com número negativo, tem vídeo aqui no Matemutreta falando só sobre operações com esses números negativos, ok? Dá uma olhada lá. E aí, pessoal, já deixamos nossa equação toda arrumadinha aqui, toda bonitinha. Vem o terceiro item, a nossa terceira regrinha, que é, no final, passe os números que estão no mesmo termo que x, ou seja, o nosso 4, que está no mesmo termo que o x, para o outro lado, já que a gente quer isolar o x, né? A gente quer deixar o x sozinho do lado esquerdo da equação. Então, eu mantenho aqui x igual a... E aqui está dizendo, ó, passar para o outro lado fazendo a operação inversa. O que é que o 4 está fazendo aqui com o x? Ele não está multiplicando? Então, eu vou ter que passar para o outro lado, mantendo menos 8 aqui, e o 4 vem dividindo, ok? O resultado da nossa conta aí, menos 8 dividido por 4, o resultado vai ser menos 2. Ok, gente? Essa é a primeira parte da aula, com uma equação simples, mas que a gente tem que treinar essa parte aí de ver os termos e também de passar os termos de um lado para o outro. A partir de agora, a gente vai entrar na parte de parênteses e também de frações, que aí tem muita mutreta para a gente ver. Vamos que vamos! Chegamos aqui então, galera, na parte das equações com parênteses. Esse parênteses é como se fosse um pacotinho, aquele x mais 3 ali, ó. A gente tem que enxergar ele na equação como se fosse um pacotinho que está sendo multiplicado por alguma coisa. Nessa expressão, a gente está vendo 2 vezes o pacotinho. Então, antes de separar a equação nos termos, como o exemplo anterior, a gente vai primeiro ter que fazer a distributiva com esse parênteses aí. E o que vai ser a distributiva, pessoal? Pense no seguinte, se você tem um pacotinho com uma bola branca e uma bola amarela ali dentro, e você multiplica esse pacotinho por 2, o que é que você vai ter? 2 bolas brancas e 2 bolas amarelas, não é isso? Então, tudo que está dentro do pacotinho também foi multiplicado por 2. É a mesma coisa que a gente vai fazer nesse exemplo aqui, tá bom? Para fazer a distributiva, a gente vai fazer o 2 vezes o x e também o 2 vezes o 3. Os dois vão ficar multiplicados por 2. Se tivesse mais termos aí dentro desse parênteses, a gente também faria a distributiva para os demais, ok? Outro detalhe importante é esse sinal de menos que está antes do 2. A gente também tem que fazer a distributiva desse sinal. E como é que faz a distributiva do sinal de menos? Muito simples. O sinal de menos tem o poder de mudar o sinal de tudo que está dentro do pacotinho. Então, cada termo do pacotinho, além de ser multiplicado por 2, a gente vai ter que inverter o sinal dele. Bora ver o que acontece aqui, ó. Vou manter esse 3, que não tem nada a ver com pacotinho, é um termo que está antes, não é isso? E aí, ó, 2 vezes x, eu vou fazer menos
2 vezes x, é a primeira parte da distributiva, e a segunda parte é 2 vezes 3, está com sinal de mais aqui na frente, mas como tem um menos aqui antes do 2, eu também vou inverter o sinal dessa multiplicação, ok? Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E o restante continua igual, e a gente já chegou aqui num exemplo muito parecido com o anterior. Agora é só separar os termos, identificar quem tem x, quem não tem x, passar quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, e o resto você já sabe. Tente resolver aí, o resultado dessa expressão vai ser 5, ok? Então, jogue duro aí, vamos para o próximo exemplo. Agora a gente chega nessa parte aqui de igualdade entre frações. A gente vê que de um lado da equação tem uma fração e do outro lado tem outra. A gente quer descobrir o valor de A. Nesse caso aí, pessoal, já fica um pouco difícil de você estar separando os termos e jogando os termos para um lado ou para o outro, porque eles estão presos na fração. Eu não posso, por exemplo, jogar esse menos 1 para o outro lado como mais 1, porque as frações têm denominadores diferentes, ok? Então, primeiro eu tenho que eliminar as frações da minha equação. Nesse exemplo específico, que a gente tem uma fração de um lado e uma fração do outro, existe uma mutreta linda, maravilhosa, chamada cruz credo. Então, o que está dizendo aí embaixo? Ó, se houver apenas uma fração em cada lado da equação, basta fazer o cruz credo. Fred, o que é isso, cruz credo? Talvez você já tenha visto na escola, né? Mas o cruz credo consiste em simplesmente você fazer o cruz credo. Como assim? Você tem que multiplicar o que está em cima do lado esquerdo com o que está embaixo do lado direito, igual a o que está em cima do lado direito com o que está embaixo do lado esquerdo. Vai ficar assim nessa expressão, ó. 9 vezes isso daqui. E aí a gente vai ter que botar no pacotinho, porque é 9 vezes isso daqui tudo. Então fica assim, ó, 9 vezes o parênteses dali de cima. Vou ter que criar esse parênteses, tá? Igual a 8 vezes, pelo mesmo motivo, aquele numerador ali vai ter que estar entre parênteses. 2A mais 3, ok? Agora é só fazer a distributiva de cada lado da equação e vou deixar vocês resolverem também. O resultado vai ter que ser A igual a 3, ok? Vamos que vamos para o próximo exemplo agora, que é equação com várias frações, e nesse sim vai ter mutreta, viu? E mutreta valiosa. Quer aprender? Chegue mais. A gente olha para essa equação, a gente vê várias equações aí, então já não dá para fazer aquele cruz credo que a gente fez antes, porque para fazer cruz credo tem que ter somente uma fração de cada lado, beleza? Então essa fração aí, essas frações na verdade são um problema para essa equação. Para a gente eliminar esse problema, o que é que a gente vai fazer? Primeiro vamos identificar os termos, e aí tranquilo, né? A gente já está acostumado a identificar os termos. E agora, pessoal, vem a mutreta forte, que é essa aqui, ó. Multiplique todos os termos pelo maior denominador da equação. Todos os termos, temos 4 termos aí, e vamos multiplicar todos eles por 8, que é o maior denominador que a gente tem nessa fração. Bora ver o que vai dar? Ó, vai acontecer uma mágica aqui. Se ligue. Pegando a primeira fração, né? 8 vezes 3x sobre 8. Beleza? Só peguei a primeira fração, multipliquei por 8. Vou fazer isso em todos os termos da equação. 8 vezes 1 sobre 2 igual a 8 vezes 3x sobre 4 menos, tinha só 1 aqui, então 8 vezes 1. Independentemente de ser fração ou não, a gente vai multiplicar todos os termos pelo mesmo número, ok? Se você esquecer um termo que seja, vai dar errado sua equação. Então, olha que lindo que vai acontecer agora. Ó. 8 vezes 3x sobre 8, dá para cortar esse 8 aqui. Ó. Cortei, opa, sobrou apenas 3x aqui embaixo. Mais 8 vezes 1, 8 sobre 2, 4. Igual a
8 vezes 3, 24. Sobre 4, 6. Ou você pode até simplificar aqui, ó, 8 com 4. Não importa se o 8 está dentro ou fora da fração, tá? Importante que ele está aqui no numerador. 8 simplificando com 4 vai ficar 2 em cima, né? Então 2 vezes 3x vai dar 6x. Menos 8 vezes 1, 8. Olha que facilidade. Você simplesmente multiplicou todo mundo pelo mesmo número e todos os denominadores sumiram da sua equação. Maravilha isso! Nem sempre todos vão sumir, né? Mas se sobrar algum denominador aí que você não consiga cortar ou dividir, é só você repetir o procedimento. Então, se tivesse sobrado aí alguma coisa sobre 3, era só você novamente multiplicar todos os termos da equação, no caso os 4 termos, por 3. E aí, com certeza, esse 3 ia sumir também. Beleza? E conforme prometido, tá aí nosso desafio. Dá para resolver com essas mutretas aí que a gente viu durante a aula. A dica, pessoal, é que a resposta, o valor de x, é o número de letras do meu signo. Então, quem descobriu o meu signo, coloca aí nos comentários para ver se vocês estão realmente mutretosos. Valeu? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Com essas mutretas aí, com certeza vocês vão resolver qualquer equação de primeiro grau que aparecer na frente de vocês, tá bom? Mas não adianta somente assistir a aula aqui, achar que entendeu, se não praticar. Então, para isso, entre em contato comigo de alguma forma, manda seu e-mail nos comentários ou no Instagram do Mate Mutreta, segue a gente lá, já manda seu e-mail ali no direct e a gente vai mandar uma lista de exercícios para você quebrar a cabeça e vai ficar tranquilo para você tirar dúvida com a gente quando quiser. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Deixa aí seu like, se inscreve também no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.